Tudo começou dentro de uma simples caixa de madeira. Ninguém viu o invasor entrar, ninguém registrou sua presença, mas escondidas nas fibras de um palete bruto, pequenas larvas vindas do nordeste da Ásia atravessaram um porto próximo a Detroit sem levantar qualquer suspeita. Eram minúsculas, silenciosas e quase invisíveis. Ainda assim, aquela chegada acidental desencadearia uma catástrofe florestal em escala continental. Em menos de 2 décadas, centenas de milhões de árvores morreriam enquanto o invasor continuava avançando. Quando os especialistas compreenderam a dimensão do desastre, as quarentenas já não conseguiam deter sua expansão e os inseticidas não podiam proteger uma floresta inteira. Em Nova York, cerca de 900 milhões de freixos estavam sob ameaça. Então, cientistas extremamente cautelosos tomaram uma decisão que parecia absurda: libertar dezenas de milhares de vespas parasitoides estrangeiras diretamente nas florestas. Por que fazer isso de propósito? Para entender, primeiro precisamos conhecer o besouro. Tudo começou dentro de uma simples caixa de madeira. Ninguém viu o invasor entrar. Ninguém registrou sua presença, mas escondidas nas fibras de um palete bruto, pequenas larvas vindas do nordeste da Ásia atravessaram um porto próximo a Detroit sem levantar qualquer suspeita. Eram minúsculas, silenciosas e quase invisíveis. Ainda assim, aquela chegada acidental desencadearia uma catástrofe florestal em escala continental. Em menos de 2 décadas, centenas de milhões de árvores morreriam, enquanto o invasor continuava avançando. Quando os especialistas compreenderam a dimensão do desastre, as quarentenas já não conseguiam deter sua expansão e os inseticidas não podiam proteger uma floresta inteira. Em Nova York, cerca de 900 milhões de freixos estavam sob ameaça. Então, cientistas extremamente cautelosos tomaram uma decisão que parecia absurda: libertar dezenas de milhares de vespas parasitoides estrangeiras diretamente nas florestas. Por que fazer isso de propósito? Para entender, primeiro precisamos conhecer o besouro. A destruição de um freixo não acontece de uma vez. Uma única larva dificilmente derruba uma árvore saudável. Algumas dezenas ainda podem passar despercebidas. Mas, quando centenas ou milhares escavam o mesmo tronco, o sistema interno de transporte entra em colapso. Em poucos anos, uma árvore forte, verde e aparentemente saudável pode perder a copa, secar e se transformar em madeira morta ainda de pé. Agora multiplique esse processo pela escala de um estado inteiro. Em Nova York, os freixos representam quase 8% de todas as árvores. Durante anos, estimou-se que cerca de 900 milhões poderiam ficar expostos ao avanço do besouro esmeralda. E não estamos falando de uma árvore rara ou apenas decorativa. O freixo vira tacos de beisebol, pisos, móveis, cabos de ferramentas e madeira serrada. Nas florestas, suas sementes alimentam aves e mamíferos, enquanto seus troncos, copas e raízes sustentam inúmeras relações ecológicas. Quando essas árvores morrem, o prejuízo não termina na floresta. As cidades precisam remover exemplares perigosos, substituir árvores urbanas e proteger aquelas que ainda podem ser salvas. Proprietários perdem sombra, segurança e parte do valor paisagístico de seus imóveis. Um estudo econômico estimou cerca de 850 milhões de dólares anuais em gastos de governos locais e outros 380 milhões em perdas de valor residencial. Mas o número mais assustador não é financeiro. Em áreas severamente infestadas, a mortalidade dos freixos pode chegar perto de 99%. Isso não parece uma infestação comum. É como se uma borracha verde metálica estivesse apagando uma espécie inteira da paisagem. Durante anos, a principal resposta foi tentar conter o invasor. Autoridades criaram zonas de quarentena, restringiram o transporte de lenha, toras de freixo, mudas e outros materiais capazes de esconder o besouro. A estratégia parecia lógica. Se o inseto viajava dentro da madeira, bastava impedir que essa madeira cruzasse novas fronteiras. Mas o besouro se movia mais rápido que a fiscalização. Uma carga de lenha transportada para outro município, uma muda contaminada
levada para um jardim ou uma pilha de madeira não tratada, podiam abrir uma nova frente de infestação muito além da área conhecida. Os tratamentos químicos também tinham limites. Injeções de inseticida podiam proteger uma árvore importante em uma praça, em uma rua ou no quintal de uma residência. Porém, o tratamento precisava ser repetido periodicamente, exigia mão de obra especializada e funcionava árvore por árvore. E esse era o problema impossível de ignorar. Você pode injetar uma árvore, não pode injetar uma floresta, muito menos centenas de milhões de árvores espalhadas por cidades, propriedades privadas e áreas naturais. No fim de 2020, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos formalizou uma conclusão extraordinária. A quarentena federal não seria capaz de impedir a expansão do besouro esmeralda. As restrições domésticas foram encerradas e a mudança entrou em vigor em 14 de janeiro de 2021. Isso não significava que o perigo havia terminado, significava que a antiga estratégia havia perdido a corrida. Os recursos federais passaram a se concentrar em outra abordagem. Mas, se o besouro não podia mais ser contido, se uma floresta inteira não podia ser tratada com inseticida, e se as árvores continuavam morrendo, o que ainda restava tentar? A resposta já estava sendo desenvolvida silenciosamente havia mais de uma década, em laboratórios americanos e nas florestas geladas do extremo leste da Rússia. A resposta começou muito longe de Nova York, nas florestas frias do extremo leste da Rússia. Em 2009 e novamente em 2010, o entomologista Jian Zhaoduan viajou para a região de Primorsky Krai, acompanhado por pesquisadores florestais russos. Era uma paisagem imensa de coníferas e árvores de folhas largas, remota o bastante para ainda abrigar o tigre de Amur. Mas Duan não estava procurando grandes predadores. Ele procurava ovos quase invisíveis escondidos na casca dos freixos. A lógica da missão era simples, embora ousada. Se o besouro esmeralda permanecia relativamente controlado em sua região de origem, alguma coisa naquele ecossistema estava impedindo que sua população explodisse. Parte dessa proteção vinha da resistência dos freixos asiáticos, outra parte vinha de inimigos naturais que atacavam o besouro em diferentes fases da vida. O exemplo mais revelador aparecia em áreas da China, onde freixos norte-americanos haviam sido plantados. Mesmo sem uma longa história evolutiva na Ásia, essas árvores podiam sobreviver melhor quando cercadas pelos predadores e parasitoides locais. Talvez a árvore norte-americana não fosse apenas fraca. Talvez estivesse faltando o caçador certo. Encontrá-lo, porém, exigia um trabalho quase absurdo de tão minucioso. O besouro colocava seus ovos sob pedaços soltos da casca ou dentro de pequenas fissuras. Duan precisava caminhar de árvore em árvore, remover cuidadosamente fragmentos de casca e examinar cada superfície em busca de pontos minúsculos. Ele não procurava apenas ovos do besouro, procurava ovos que haviam mudado de cor. Quando um ovo aparecia escurecido, quase preto, aquilo podia indicar que uma vespa parasitoide já o havia encontrado e colocado seu próprio ovo dentro dele. Era uma pista microscópica em uma floresta gigantesca. E, escondida atrás dessa pista, estava uma nova espécie de vespa que mais tarde se tornaria uma das candidatas mais promissoras para ajudar os freixos da América do Norte. Uma descoberta pequena demais para chamar atenção, mas poderosa o bastante para mudar toda a estratégia. Essas vespas quase nunca recebem atenção, são minúsculas, não picam pessoas e passam a vida em um mundo escondido sob a casca. Mas, para uma larva do besouro esmeralda, são caçadoras extremamente precisas. Uma fêmea pousa no tronco infestado e explora a superfície com as antenas e as pernas. Ela não consegue ver o alvo. A larva está enterrada sob a casca, mastigando o tecido vivo. Mesmo assim, a vespa pode usar vibrações produzidas pelo movimento e pela alimentação do inseto para avaliar onde o hospedeiro está escondido. Ao encontrar o ponto certo, ela posiciona um tubo fino e alongado chamado ovipositor. Essa estrutura atravessa a casca e alcança a galeria onde a larva está se alimentando.
Dependendo da espécie, a vespa deposita ovos dentro ou sobre o corpo do besouro. Pouco depois, suas larvas começam a se desenvolver usando o hospedeiro como alimento. Algumas crescem internamente, outras se alimentam do lado de fora. O resultado é o mesmo. A larva do besouro morre antes de se tornar adulta. É uma cena brutal em escala microscópica. Para o freixo, porém, significa impedir que outra geração de besouros continue o ataque. E o potencial de multiplicação é extraordinário. Tetrastichus planipenise vivem em grupos dentro do hospedeiro, e uma única larva grande do besouro pode sustentar de poucos a mais de 100 descendentes. Mas essa eficiência levantava uma pergunta inevitável. Não foi a chegada de um inseto estrangeiro que iniciou toda a catástrofe? Antes de libertar qualquer vespa, os cientistas precisavam provar que o remédio não se transformaria em uma segunda invasão. Antes que uma única vespa pudesse entrar em uma floresta norte-americana, ela precisava provar que não se tornaria uma nova ameaça. Os pesquisadores mantiveram Spatius gallinae em laboratórios de quarentena e ofereceram a ela diferentes insetos que vivem dentro de troncos. Alguns eram parentes próximos do besouro esmeralda. Outros atacavam freixos, bordos, bétulas ou carvalhos. A pergunta era direta. Sem seu alvo preferido, a vespa permaneceria fiel ao besouro esmeralda ou atacaria espécies nativas? Foram avaliadas 15 espécies ou grupos de insetos perfuradores da América do Norte. Em 14 deles, a vespa não conseguiu iniciar um ataque bem-sucedido. A única exceção foi o besouro dourado do carvalho, Agrillus aurogutatus. Mesmo assim, o parasitismo foi muito menor do que no besouro esmeralda e ocorreu sob condições de laboratório favoráveis ao ataque. Havia ainda um detalhe inesperado. Esse besouro também é uma praga invasora que mata carvalhos no sul da Califórnia. O resultado não significava risco zero, mas indicava que a vespa era altamente específica e fortemente limitada a besouros muito próximos do alvo. Depois de anos de testes, revisões e autorizações, Spatius gallinae recebeu permissão para ser liberada. Anos antes do fim da quarentena federal, a nova estratégia já começava a sair do laboratório. A antiga porta ainda não havia se fechado, mas outra já estava aberta. Ao final do processo de avaliação, 4 espécies de vespas parasitoides asiáticas passaram a integrar o programa de controle biológico do besouro esmeralda. Elas não realizavam exatamente o mesmo trabalho. Cada espécie atacava o invasor em uma fase ou situação diferente. A menor delas, Ubius agrilli, procurava os ovos escondidos nas fissuras da casca. Ao parasitar um ovo, impedia que a larva do besouro chegasse a nascer. As outras 3 atacavam o inimigo depois que ele já havia entrado na árvore. Tetrasticus planipenise, originária da China, depositava seus ovos dentro das larvas do besouro. Era uma reprodutora impressionante. Várias vespas podiam se desenvolver dentro de um único hospedeiro, e uma fêmea podia produzir dezenas de descendentes ao longo da vida. Mas havia uma limitação. Seu ovipositor era relativamente curto. Quando a casca ficava espessa demais, a vespa simplesmente não conseguia alcançar a larva. Por isso, seu melhor campo de batalha eram freixos jovens e de troncos mais finos. Spatius agrilli, também encontrada na China, atacava as larvas pelo lado de fora. Entretanto, sua adaptação a algumas regiões mais frias da América do Norte era menos favorável. Foi então que surgiu a 4ª espécie, Spatius gallinae, trazida do extremo leste da Rússia. Ela media apenas alguns milímetros, mas possuía um ovipositor mais longo, capaz de atravessar cascas mais espessas e alcançar larvas escondidas em árvores maiores. Em laboratório, seu ciclo completo podia durar aproximadamente 1 mês. Isso permitia que várias gerações surgissem durante uma única estação de crescimento. Suas ninhadas também tendiam a produzir mais fêmeas, aumentando a capacidade de expansão da população. Era quase a combinação que os pesquisadores teriam projetado. Específica para o alvo, adaptada ao frio, rápida para se reproduzir e equipada para alcançar larvas que outras vespas não conseguiam atingir.
As primeiras 3 espécies começaram a ser liberadas nos Estados Unidos em 2007. Uma instalação especializada em Brighton, Michigan, passou a produzir grandes quantidades de vespas para distribuição aos estados. Spatius gallinae entrou no programa mais tarde, com liberações iniciadas em 2015. A partir daquele momento, o projeto deixou de ser apenas uma experiência de laboratório. Milhares de pequenas caixas começaram a viajar de Michigan para florestas infestadas. Dentro delas estava uma força de ataque quase invisível, pronta para descobrir se conseguiria sobreviver sem a ajuda dos cientistas. Se você gosta de histórias reais sobre natureza e ciência, inscreva-se agora, porque o resultado dessa experiência parece quase impossível. Libertar as vespas era a parte fácil. O verdadeiro teste começava depois que a última caixa era aberta. Uma população criada em laboratório precisava localizar larvas escondidas em árvores desconhecidas, sobreviver ao inverno, encontrar parceiros, reproduzir-se e continuar existindo sem receber novas remessas de Michigan. Muitos programas de controle biológico fracassam exatamente nesse ponto. O agente é liberado, aparece durante algum tempo e depois desaparece. Com os Spatius gallinae aconteceu o contrário. Nos locais estudados no Nordeste dos Estados Unidos, a vespa foi recuperada em todos os 6 pontos de liberação até 2018. Em 4 deles, sua densidade aumentou entre 1,5 vezes e 20 vezes em apenas 2 anos após a principal etapa de soltura. E ela não permaneceu presa ao lugar onde os cientistas a deixaram. Em Michigan, pesquisadores estimaram uma expansão média de cerca de 3,7 quilômetros por ano. Em poucos anos, a vespa alcançou parcelas de controle localizadas até 12,5 quilômetros dos pontos de liberação, encontrando novas árvores infestadas e construindo populações por conta própria. O resultado mais importante, porém, não era a distância, era o número de larvas do besouro que deixavam de completar o ciclo. Em florestas de Connecticut, Massachusetts e Nova York, o parasitismo provocado por Spatius gallinae saiu de níveis quase imperceptíveis para aproximadamente 3% a 49% em 4 dos 6 locais. Em 2 pontos de Connecticut, o aumento chegou perto de 30 vezes em apenas 2 anos. Uma pesquisa mais longa, realizada em 5 florestas do Nordeste entre 2015 e 2020, registrou um quadro ainda mais impressionante. A densidade do besouro esmeralda caiu cerca de 76%, enquanto o parasitismo de suas larvas aumentou de aproximadamente 35% para 78%. Mas existe uma diferença importante. Essa redução não foi obra exclusiva da vespa. Pica-paus e outros inimigos naturais também contribuíram. Quando os cientistas isolaram estatisticamente apenas o efeito de Spatius gallinae, estimaram que ela reduziu entre 31% e 57% a taxa líquida de crescimento da população do besouro. Outro estudo em Michigan encontrou resultado semelhante: parasitismo máximo de cerca de 43% a 60% e redução de 35% a 55% no crescimento populacional do invasor. A vespa não estava apenas viva. Ela havia se estabelecido, estava se espalhando e começava a mudar a matemática da invasão. Pela primeira vez, os pesquisadores tinham motivos concretos para acreditar que a floresta ainda podia ganhar tempo. Os números eram animadores, mas não significavam uma vitória completa. As vespas não chegavam como uma equipe de resgate capaz de salvar cada freixo condenado. Árvores grandes, antigas e intensamente infestadas, podiam carregar milhares de larvas antes que os sinais externos se tornassem evidentes, quando a copa começava a morrer. O dano interno muitas vezes já era profundo demais. O verdadeiro papel das vespas era diferente. Ao reduzir a quantidade de larvas sobreviventes, elas diminuíam a pressão sobre os freixos menores. Isso dava às árvores jovens uma chance de crescer, produzir sementes e manter a espécie presente na floresta. Não era uma cura, era uma trégua conquistada com dificuldade. E os 2 lados dessa trégua podiam ser vistos em Nova York. Em 2014, pesquisadores marcaram 98 freixos adultos em parcelas florestais nas áreas naturais da cidade.
Quando os locais foram avaliados novamente em 2024, 76 dessas árvores estavam mortas. Apenas 15 novos freixos haviam crescido o suficiente para entrar na camada superior da floresta. O resultado foi uma perda líquida de 61 árvores. O período desse colapso coincide com a chegada confirmada do besouro esmeralda à cidade, em 2017. Entre os freixos que permaneceram vivos, muitos apresentavam sinais de declínio. Portanto, não. As vespas não apagaram os danos já causados, não reconstruíram as copas perdidas, nem devolveram as árvores antigas. Mas esse nunca foi o único objetivo. Se mantiverem o besouro em níveis mais baixos, as vespas podem comprar aquilo que os freixos quase não tinham: tempo. Tempo para as árvores jovens escaparem do ataque mais intenso, produzirem sementes e permitirem que outra linha de defesa, ainda mais surpreendente, surja dentro das próprias árvores. Em Ohio, os pesquisadores encontraram algo que parecia impossível. Em florestas onde o besouro esmeralda havia matado quase todos os freixos adultos, algumas árvores ainda permaneciam de pé, não estavam apenas vivas. Muitas conservavam copas verdes e saudáveis anos depois da primeira onda de mortalidade. Os cientistas passaram a chamá-las de lingering ash, os freixos persistentes. No início, ninguém sabia se possuíam resistência real ou se eram simplesmente as últimas a morrer. Por isso, os pesquisadores coletaram pequenos ramos, produziram cópias por enxertia e testaram cada linhagem em condições controladas. Os resultados revelaram diferenças importantes. Em algumas árvores, mais larvas morriam depois de entrar no tronco. Em outras, elas sobreviviam, mas cresciam mais lentamente e ganhavam menos peso. Isso sugeria que diferentes freixos utilizavam mecanismos de defesa distintos. A descoberta mais valiosa apareceu na geração seguinte. Descendentes de pais lingering ash mataram significativamente mais larvas do que descendentes de árvores conhecidamente suscetíveis. A resistência não era apenas sorte, pelo menos parte dela podia ser herdada. Agora, os pesquisadores cruzam árvores que apresentam defesas diferentes, tentando reunir essas vantagens na mesma linhagem. Ramos, sementes e embriões são preservados, multiplicados e avaliados em estufas e testes de campo. O objetivo não é criar uma árvore invencível, é desenvolver populações diversas, capazes de sobreviver, produzir sementes e restaurar florestas. No futuro, pomares de sementes poderão fornecer grandes quantidades de descendentes mais resistentes para áreas devastadas. As vespas reduzem a pressão do invasor. Os lingering ash oferecem os genes. Juntos, eles podem transformar uma trégua temporária no início de uma recuperação. Durante anos, o programa de controle biológico avançou apoiado por uma lógica convincente. As vespas estavam sobrevivendo. Suas populações cresciam. Milhares de larvas do besouro deixavam de completar o ciclo. Mas ainda faltava uma prova decisiva: demonstrar que esse parasitismo estava realmente associado à sobrevivência das árvores. Essa evidência começou a aparecer em 6 florestas de várzea de Massachusetts. Entre 2018 e 2024, pesquisadores acompanharam aproximadamente 100 freixos marcados em cada local. Em 3 dessas florestas, vespas parasitoides haviam sido liberadas durante os primeiros anos da invasão. Em 2024, surgiu o padrão que todos esperavam encontrar. Nos locais onde uma porcentagem maior de larvas do besouro era parasitada, uma porcentagem menor de freixos havia morrido. Mais parasitismo, menos mortalidade. Foi a primeira vez que um estudo científico encontrou uma relação direta entre o nível de parasitismo do besouro esmeralda e os resultados de saúde das árvores. Isso ainda não prova que as vespas foram a única causa. A condição inicial da copa, as diferenças entre os locais, os pica-paus e outras formas de mortalidade também influenciavam o resultado. Mas a direção dos dados era exatamente a prevista pelo controle biológico. Outro sinal vinha de Nova York. Após aproximadamente uma década de infestação, freixos adultos saudáveis ainda permaneciam na maioria dos locais estudados em 2021. Mudas e árvores jovens
também continuavam sobrevivendo e crescendo. A floresta não havia voltado ao que era antes, mas também não havia desaparecido. Pela primeira vez, a esperança não dependia apenas de uma teoria. Ela começava a aparecer nos próprios dados. Nenhuma dessas descobertas apaga o preço que já foi pago. E uma parte desse preço não cabe em gráficos. O Black Ash, o freixo preto, ocupam um lugar profundo na vida cultural de muitas comunidades indígenas dos Grandes Lagos e do Nordeste da América do Norte. Sua madeira tem uma característica rara. Quando o tronco é golpeado, os anéis anuais podem ser separados em tiras fortes e flexíveis, usadas há gerações na confecção de cestos. Esses cestos carregam conhecimento, identidade, história familiar, arte e sustento econômico. Mas o freixo preto também está entre os hospedeiros mais vulneráveis ao besouro esmeralda. Em algumas áreas úmidas, ele forma grande parte da cobertura florestal. Sua perda pode elevar o nível da água, dificultar a regeneração e transformar florestas em áreas abertas dominadas por arbustos. As vespas podem reduzir a pressão do invasor. Árvores resistentes podem fornecer genes para o futuro. O manejo florestal pode ajudar a preservar esses ecossistemas, mas nenhuma ferramenta sozinha garante que cada espécie, floresta ou tradição sobreviverá. Agora volte ao início. Um besouro do tamanho de um grão de arroz atravessou o oceano escondido em uma caixa de madeira. Durante anos, ninguém percebeu sua presença. Quando o ataque se tornou visível, centenas de milhões de árvores já estavam condenadas. Depois que quarentenas e tratamentos em larga escala se mostraram insuficientes, cientistas viajaram até as florestas do extremo leste da Rússia. Encontraram uma vespa minúscula, testaram seus riscos e começaram a libertá-la nas florestas norte-americanas. Hoje, essa vespa está estabelecida em diferentes regiões, ela se reproduz, se espalha e ajuda a reduzir o crescimento das populações do besouro. Os gigantes antigos ainda continuarão caindo, mas as árvores jovens agora possuem algo que quase não tinham uma década atrás, uma oportunidade. Não é uma vitória limpa, não é uma floresta restaurada e não é o fim da história. É uma corrida para manter os freixos vivos por tempo suficiente para que a resistência, a reprodução e o manejo façam seu trabalho. Uma corrida escrita sob a casca, por árvores, besouros e gerações de vespas que quase ninguém jamais verá.